Cumprimento os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz com a presença de cada um dos irmãos aqui nessa tarde. Você que saiu da sua casa para vir aqui adorar ao nome do Senhor. Quero dizer para vocês, crianças, que vocês adoraram lindamente. Glória a Deus. Continuem adorando ao nome do Senhor. Eu sempre digo, né? Nós temos que fazer o melhor para o nosso Deus. E eu sei que o louvor de vocês chegou até os céus, porque a palavra do Senhor diz para nós que é da boca dos pequeninos e das crianças de colo que sai o perfeito louvor. Glória a Deus. O louvor de vocês chega direto do céu, chega direto, não tem barreira, não tem nada. Amém? Então continuem fazendo o melhor para o nosso Deus. Amém? Então eu agradeço a presença de todos os irmãos aqui presentes nessa tarde. Nesse momento, irmãos, nós iremos para a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para os irmãos no livro de Neemias, capítulo 6, verso 3, que diz assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam me fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Amém? Até aqui os irmãos podem se sentar, glorificando ao nome do Senhor. Nessa tarde a palavra do Senhor vai falar para nós sobre um homem chamado Neemias. Quem sabe quem foi Neemias? Quem sabe? Neemias, ele foi um grande construtor de Deus. E é sobre esse personagem bíblico que nós vamos falar aqui nessa tarde. Quem aqui já foi num canteiro de obras? Já foi? Quem aqui já construiu alguma casa? Algum prédio? Alguma coisa? Alguém já construiu alguma coisa? Construiu o quê? O que você construiu? Casa de brinquedo. Eu também já construí várias casas de brinquedo, né? Quando a gente é criança, a gente constrói casinha, a gente brinca de casinha, mas a construção de hoje, ela foi uma construção muito séria, uma construção muito importante, de muito valor para o nosso Deus, amém? E eu já vou colocar o meu capacete de obras, porque hoje nós vamos para uma grande obra. E onde será que a gente vai nessa tarde? Quem sabe para onde a gente vai? Alguém chuta para onde a gente vai? Ninguém? Nós vamos nessa tarde dar uma voltinha lá por Jerusalém. Amém? Nosso personagem bíblico de hoje, ele se chama Neemias. E Neemias, ele foi um grande construtor de Deus. Olha lá, ó, Neemias, ele ajudou a reconstruir os muros de uma cidade muito importante para o nosso Deus, uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que foi preparada por Deus para que o povo de Deus pudesse adorar a Ele, ao mesmo Deus que eu e você adoramos. Mas sabe, uma certa vez, os muros de Jerusalém e os portões de Jerusalém, eles estavam arruinados, os portões queimados. Então aquela cidade estava precisando de uma ajudinha. E é sobre esse personagem que vai lá dar uma ajudinha para Jerusalém que nós vamos falar hoje. Amém? Mas Neemias, quem era Neemias? Neemias, ele fazia parte do povo de Deus, do povo judeu, do povo de Israel. Só que Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias, ele estava num local chamado
precisamente na capital, Suzã. Mas o que será que Neemias estava fazendo lá? Por que será que Neemias estava lá? Por que Neemias não estava em Jerusalém? Sabemos, nós vemos na palavra de Deus o tempo inteiro, né? Muitas vezes ali a palavra de Deus se repete e mostra para nós que o povo de Deus pecava. O povo de Deus pecava. E qual era o principal pecado do povo de Deus? Quem lembra? Nós aprendemos. Quem lembra? Adorar outros deuses. Muito bem. Idolatria. Os meninos estão bom de escola bíblica dominical, hein? Se eu não vigiar, qualquer dia desse eu fico para trás. Amém? Então, Neemias, ele estava ali porque o povo de Deus pecou. O povo de Deus pecava com idolatria, eles adoravam a outros deuses, né? Então, com isso, o Senhor, ele entregou o povo dele na mão dos inimigos. Nós sabemos que um dos principais inimigos ali foi o pessoal, o povo da Babilônia. Lembram disso? Os irmãos lembram dessas histórias? O povo de Deus foi entregue para a Babilônia. E aí, por causa disso, Neemias, que fazia parte daquele povo, eles se espalharam, aquele povo ficou espalhado. E por isso Neemias não estava mais em Jerusalém. Neemias, ele se encontrava na Pérsia. Mas Neemias, ele morava num lugar muito especial na Pérsia. Quem sabe onde Neemias morava? Onde Neemias morava? Num palácio. Olha lá, ó. Neemias, ele morava num palácio. Um palácio é um lugar muito chique, não é mesmo? Um palácio é um lugar cheio de comidas gostosas, de roupa limpa, de ambiente climatizado. É ou não é assim? Muito luxo, muito conforto, um ambiente bom, não é mesmo? Pois era nesse lugar que Neemias morava. Neemias, ele estava ali na Pérsia, e ele estava ali servindo de copeiro para o rei Artaxerxes. Quem sabe o que faz um copeiro? Quem sabe? Ele prova a comida para saber se está envenenada. Muito bem, glória a Deus, amém? Muito bem, né? Ele prova a comida para saber se está envenenado. Então, Neemias, ele servia ali de copeiro para o rei Artaxerxes, no palácio, na corte, né? Mais precisamente em Suzã. Glória a Deus! Aleluia! Mas Neemias, um belo dia, ali no palácio do rei Artaxerxes. Neemias estava ali, ó, morando no palácio do rei Artaxerxes, quando de repente ele recebeu uma visita muito especial. Quem gosta de receber visitas? Muito bem. Visitas sempre trazem novidades para a nossa casa, não é mesmo? Às vezes boas, às vezes ruins, mas trazem novidades. Então, Neemias naquele dia recebeu a visita do seu irmão Hanani. Olha lá, ó. Hanani foi visitar Neemias. E quando ele foi visitar Neemias, a Bíblia diz para nós que Neemias, ele perguntou para o seu irmão Hanani como estava vivendo o povo judeu, como estava vivendo o povo que tinha sobrado, o remanescente do povo que tinha sobrado no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico aconteceu, né? E depois de muito tempo, algumas pessoas sobraram daquele cativeiro. Então, Neemias, ele queria notícias daquele cativeiro, do povo que tinha ficado sobrado no cativeiro babilônico. Mas, naquele dia, o seu irmão Hanani não trouxe notícias boas para ele. Quando Neemias pergunta para Hanani assim: Hanani, meu irmão, como está aquele povo? Como está o povo que sobrou? Então Hanani vira para ele e fala assim: ah, meu irmão Neemias, as coisas não vão nada bem lá em Jerusalém. Não estão nada boas. O povo de Deus, o povo de Jerusalém está vivendo numa miséria só. Os portões foram destruídos, os portões foram queimados e os muros foram destruídos. Os muros de Jerusalém estão arruinados. Aleluia! Glórias a Deus! Olha lá, ó, Hanani falou para o seu irmão:
que os muros estavam em ruínas, que os muros de Jerusalém estavam arruinados. Amém? E será que Neemias ficou como quando ele ouviu isso? Muito triste, não é mesmo? Como que ele poderia ficar feliz sabendo que o povo dele, os descendentes dele, lá a cidade dele, estava toda destruída? E naquela época, nós sabemos a importância dos muros naquela época para uma cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade facilmente invadida pelos inimigos, era uma cidade que qualquer pessoa podia entrar e podia fazer o que quisesse. A cidade ficava sem segurança, a cidade ficava sem dignidade. Neemias, ele tinha noção dessa importância dos muros para a cidade. Então ele ficou muito, muito triste quando ele ouviu essa notícia. E a Bíblia vai dizer para nós então que Neemias, ele vai sentar, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai orar, ele vai jejuar por 4 meses. Por 4 meses Neemias vai ficar ali chorando, ele vai jejuar, ele vai orar ao nosso Deus e ele vai pedir uma ajuda para o nosso Deus. Ele vai orar e falar assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa, eu e meu povo, nós pecamos contra ti, Senhor, nos perdoa. Oh meu Deus, que o Senhor possa me dar graça diante daquele rei, que eu possa fazer alguma coisa por aquele povo, que o Senhor possa tocar no coração do rei Artaxerxes, para que eu possa fazer alguma coisa pelo meu povo, pelo povo de Jerusalém. Sabe, naquela época, o funcionário do rei jamais poderia parecer triste na frente do rei. Não podia. A ideia é de que a figura do rei era uma figura muito importante. Quem gosta de ficar perto de gente triste? Ninguém gosta, né? Pensa só, o funcionário do lado do rei, um homem importantíssimo, ficar triste ali? Não. Neemias, se ele parecesse assim diante do rei, sabe o que poderia acontecer com ele? Ele poderia ser mandado embora, ele poderia morrer, poderia acontecer várias coisas ruins com Neemias. E a Bíblia diz que Neemias nunca tinha estado triste diante do rei, até esse dia. Depois dos 4 meses que Neemias jejuou e orou, Neemias apareceu diante do rei. E como o nosso irmãozinho aqui falou nessa tarde, o copeiro do rei, ele tinha a função de provar a comida e a bebida do rei, porque naquela época as pessoas queriam envenenar o rei, queriam matar o rei envenenado. Então Neemias, ele tinha uma função muito importante. Neemias, ele ocupava uma função muito importante dentro do palácio, né? Ele era um funcionário de alta confiança do rei Artaxerxes. Então era ele quem provava o vinho do rei antes de oferecer ao rei, porque se o vinho tivesse envenenado, Neemias morreria, mas o rei não morreria. Amém? Neemias, ele estava ali ao lado do rei, ele ouvia o rei, ele era um conselheiro do rei. Então Neemias, ele ocupava esse cargo importantíssimo lá na corte persa. Mas naquele belo dia, Neemias, ele se apareceu triste diante do rei. E o rei virou para Neemias e falou assim: Neemias, por que você está triste? Você não está doente? Isso só pode ser doença, isso só pode ser tristeza do seu coração, já que você não está doente. E a Bíblia diz que Neemias, ele ficou com muito medo, porque ele não poderia, né, ser visto triste diante do rei. E a Bíblia diz então que Neemias falou assim: que viva o rei para sempre. Então Neemias ali, ele fez uma oração e ele ficou com medo. E aí ele falou com o Senhor, orou. E a Bíblia diz que o rei Artaxerxes virou para ele e falou assim: o que você quer que eu te faça, Neemias? Então Neemias falou assim: rei, se for da tua vontade, se o Senhor estiver feliz comigo, que o Senhor possa me dar cartas para que eu possa passar e chegar até Jerusalém, que o Senhor possa me dar cartas para que eu consiga madeira para construir a minha casa lá em Jerusalém, para que eu possa usar as madeiras para construir os portões de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes
fez tudo, concedeu o pedido de Neemias, amém? Glória a Deus. E a Bíblia nesse momento vai dizer para nós assim, ó, que Neemias, ele diz assim, ó, e tudo isso que aconteceu, do rei ter feito, concedido os desejos do coração dele, tudo isso só foi possível porque a boa mão de Deus era sobre mim, amém? Glória a Deus! Eu quero saber se tem criança aqui nessa tarde, se tem alguém aqui nessa tarde que reconhece que nós só podemos fazer alguma coisa, que nós só podemos chegar em algum lugar, que tudo só é possível para nós, porque a boa mão de Deus está sobre nós. Se a boa mão do Senhor não estiver sobre nós, nada nós podemos fazer. E Neemias, como um bom servo de Deus, ele reconhecia, através do jejum, da oração, ele reconhecia o poder de Deus sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai então dizer para nós que o rei concedeu todos os pedidos de Neemias. E Neemias então ele vai sair nesse momento da Pérsia e vai em direção a Jerusalém. Neemias ele vai tomar a direção de Jerusalém. E sabem o que mais o rei Artaxerxes fez? Junto com Neemias, ele enviou os homens junto com ele, os seus servos para ir junto com Neemias, porque tinha um longo caminho pela frente, né? Da Pérsia até Jerusalém tinha um bom caminho. E Neemias não podia ficar correndo perigo. Neemias precisava de pessoas para ajudar ele nesse trajeto, não é mesmo? Então o rei mandou ainda homens junto com ele. Glória a Deus. Quando Deus está no negócio, ele prepara tudo, não é mesmo? Quando Deus está no negócio, ele faz além daquilo que a gente pede. É ou não é assim? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que Neemias ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai dar uma voltinha por Jerusalém. Ele vai dar uma voltinha e ele vai dar uma voltinha para sentir a situação, né? E ele vai perceber então que a situação de Jerusalém realmente era complicada, que o povo estava realmente vivendo na miséria, que os muros tinham sido arruinados, que os portões tinham sido queimados. E a Bíblia vai dizer para nós assim, ó, que ele vai montar no seu jumentinho ou no seu cavalinho, como algumas outras Bíblias falam, né? E ele vai ali, ó, montar no seu animalzinho e ele vai dar uma volta por Jerusalém. E a Bíblia diz que ele faz isso à noite. Ele dá uma volta, 3 noites ele vai dar uma volta para perceber qual é essa situação real de Jerusalém. E a Bíblia nesse momento, sabe o que ela fala para nós? Que Neemias, ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não contou para ninguém o propósito que Deus tinha colocado no coração dele, que era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Porque aquele que é servo de Deus, ele sabe que se ele começa a contar para um e para outro, o que vai levantar de gente para dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que os planos de Deus vão ser frustrados. É ou não é assim? Pois é, como um belo servo de Deus, ele sabia que o silêncio é o princípio da sabedoria, amém? Glória a Deus. Então Neemias, ele chega até Jerusalém e ele começa a reconstruir os muros. Neemias, ele começa a contagiar todo aquele povo de Jerusalém. E ele começa a chamar os camponeses. Ele começa a contagiar todo aquele povo ali ao redor para ajudar ele a reconstruir os muros, para ajudar ele naquela situação. E ele fala, olha, vamos começar a reconstruir os muros. E eles então começam dessa obra, dessa grande obra que o Senhor tinha colocado no coração dele. Amém? Mas toda vez que a gente começa a fazer algo para o Senhor, o que acontece? O que acontece? Será que fica todo mundo feliz? Porque você está fazendo algo para o nosso Deus?
O que vocês acham? Não, né? Pois é, com Neemias não foi diferente. Com Neemias a Bíblia vai dizer para nós que se levantaram 3 homens maus. Homens muito maus, que tinham outros interesses e que não gostaram nada de saber que Neemias, ele tinha saído lá da Pérsia e tinha chegado até Jerusalém para reconstruir os muros. A Bíblia vai dizer para nós que Sanbalate, Tobias e Gesem, eles se levantam contra Neemias. Olha lá, ó. Sanbalate, inimigo número 1 de Tobias. A Bíblia diz lá onde eu li que eles fizeram de tudo para tentar atrapalhar a obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Amém? Mas será que eles conseguiram atrapalhar? Será que é possível atrapalhar o servo de Deus? Não? Olha só, eles começaram com várias coisas contra Neemias. Primeira coisa, eles começaram com zombarias. Eles começaram a zombar de Neemias. Neemias, você vai reconstruir esses muros, Neemias? Até parece. E eles fizeram, sabe mais o quê? Eles inventaram mentiras contra Neemias. Eles falaram que Neemias queria se tornar o rei, queria ocupar o lugar do rei. Eles falaram um monte de coisa. Neemias falava assim, ó, não é nada disso tudo que vocês estão falando. É mentira, amém? Eles tentaram levar Neemias ao engano. Um enviado de Gesem e Tobias. Aleluia. Ele falou assim, Neemias, estão tentando te matar, querem te matar, Neemias. Vamos entrar lá dentro do templo, vamos se esconder lá dentro, para que não venham te matar. Mas naquele tempo, não podia entrar dentro do templo quem não fosse sacerdote. Neemias, ele não era sacerdote. E sabe o que aconteceu com Neemias? A fama de Neemias, ó, ia lá para baixo, não é mesmo? O povo não ia acreditar mais em Neemias. E eles também tentaram ameaçar Neemias. Eles vieram com ameaças para Neemias, ó. Mas eles queriam tentar matar o povo, ameaçando eles. Eles tentaram ameaçar Neemias, mas Neemias, cheio de Deus, Neemias como um homem de Deus, Neemias tinha jejuado bastante, Neemias tinha orado bastante, Neemias tinha convicção da grande obra e do propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Neemias, um homem firme diante do Senhor. Então Neemias vai virar para aqueles homens e vai falar assim, ó, quando eles começam a falar, Neemias, você tem que descer daqui porque nós precisamos conversar, nós precisamos resolver a situação. Desce daí do que você está fazendo, Neemias. E Neemias falava assim para eles, ó, eu estou em uma grande obra e eu não vou descer. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo para ir aí ouvindo as mentiras que vocês estão falando. Porque o servo de Deus, que ele é convicto, ele sabe o Deus que chamou ele. Amém? Ele não responde muita coisa, ele apenas disse, eu estou em uma grande obra e eu não vou parar. E eu quero saber se tem gente aqui nessa tarde que está envolvida em uma grande obra. Quem está aqui envolvido em uma grande obra com o Senhor? Então que você possa declarar nessa tarde, para o mundo espiritual ouvir, que você está em uma grande obra e que não tem Tobias, não tem Sanbalate e não tem Gesem que vai te parar. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que Neemias, ele continua convocando todo aquele povo para trabalhar. E eles, diante daquelas ameaças, eles começam a fazer o quê? Eles começam a se proteger com escudos, com espadas. Eles continuaram o trabalho não parou. Neemias falava para aquele povo assim, o trabalho não vai parar, porque o povo começou a ficar com medo das ameaças, né? Eles ficaram ali ameaçando
antes o povo ficou com medo de morrer. Mas Neemias, ele cheio de Deus, ele continuou contagiando todo aquele povo para não parar o trabalho. E o trabalho não parou. E o trabalho era todo organizado. Tinha gente em cima, tinha soldado para um lado, soldado para o outro. Todo mundo ali empenhado em trabalhar para o Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós assim, ó, que em 52 dias, os muros de Jerusalém estavam reconstruídos para envergonhar o inimigo, os inimigos. Em 52 dias, os muros de Jerusalém estavam reconstruídos. Amém? Glória a Deus. Olha a importância do jejum e da oração. Olha a importância. Neemias passou 4 meses orando. Neemias passou mais tempo orando e falando com o nosso Deus e menos tempo trabalhando, não é mesmo? Porque o nosso Deus, ele é assim, né? Quando ele está no negócio, as coisas andam que a gente nem percebe. A gente nem vê as coisas acontecerem. E rapidamente, ó, os muros estavam reconstruídos, amém? Então, naquele grande dia que os muros estavam reconstruídos, a Bíblia vai dizer para nós que Neemias, ele vai reunir todo o povo de Jerusalém na praça. Todo o povo vai se reunir para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Neemias, junto com quem? Quem sabe quem era? O sacerdote Esdras. Eles então vão montar ali um púlpito de madeira na praça, ali de frente do portão das águas. Eles vão ler a palavra do Senhor. Eles vão ler a lei de Moisés para todo aquele povo que estava ali, ó. Todo aquele povo que estava naquela praça ali diante da porta das águas, naquela tarde. A Bíblia, naquele dia, a Bíblia vai dizer para nós que a palavra do Senhor foi lida desde de manhã até o meio-dia. Esdras foi lendo a palavra do Senhor junto com outros homens e foi explicando a palavra do Senhor para aquele povo. Mas sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar. Ficaram tristes quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eles ficaram tristes? Porque eles perceberam que o que eles estavam fazendo não estava de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então eles começaram a chorar. Mas Neemias, cheio de Deus, Neemias ali um líder, né? Neemias ali um servo verdadeiro do Senhor, ele se levantou e falou para aquele povo assim: pessoal, hoje não é dia de nós nos entristecermos, hoje é dia de nós nos alegrarmos. Afinal de contas, os muros estavam reconstruídos, não é mesmo? Era motivo de estar feliz, não era dia de tristeza. Então Neemias, ele começa a contagiar todo aquele povo e ele fala para aquele povo assim: olha, vão para as suas casas, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. A nossa força vem do Senhor. E se não for Ele para nos dar força, o que seria de nós, não é mesmo? Então Neemias, ele declara naquela tarde que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde que o tempo inteiro, quando eu montava essa palavra, o Senhor colocava no meu coração para falar sobre Jerusalém. Jerusalém, a terra que está nos esperando. Assim como Neemias saiu da Pérsia e foi para Jerusalém, nós também iremos para Jerusalém, não é mesmo? Quem quer ir para Jerusalém? A Bíblia vai dizer para nós que existe uma Jerusalém nos esperando. Existe uma cidade santa nos esperando. E quem quer ir para a cidade santa? Quem quer morar no céu? Na nova Jerusalém, nas mansões celestiais, amém? Todo mundo quer, né? Mas será que a gente pode morar no céu de qualquer jeito? Será? Tem que ter o quê para entrar em Jerusalém? O nome escrito no livro da vida. Será que está todo mundo com o nome escrito no livro da vida? De forma alguma nós entraremos em Jerusalém se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, amém? E nós precisamos ser como Neemias, não é mesmo? Porque não podemos entrar no céu de qualquer jeito. Nós precisamos ser servos verdadeiros e fiéis do Senhor aqui nessa terra, porque o Senhor, Ele colocou uma grande obra nas nossas
Quem sabe mais o que tem? O livro das obras. A Bíblia diz assim para nós, ó. A fé sem obras é? A fé sem obras é? A fé sem obras é? Muito bem. Quem cantou aqui que quer trabalhar para o Senhor? Será que a gente pode trabalhar para o Senhor de bracinho cruzado? Sentado na cadeira? Implicando com a vida dos outros? Implicando com quem quer fazer a obra de Deus? Pode? Pode ser Gesem? Pode ser Tobias? Ou pode ser Neemias? Quem quer ser Neemias aqui nessa tarde? Amém? Quem quer ter seu nome escrito no livro da vida? E principalmente quem quer ter o seu nome escrito no livro das obras? Quando nós vamos ler a Bíblia, o capítulo de Neemias vai dizer assim, ó. O fulano ajudou a reconstruir um muro daqui até aqui. O fulano ciclano ajudou a fazer as fechaduras das portas. Mas Gesem, Sanbalat e Tobias, está lá registrado, ó. Fizeram tudo para atrapalhar. Quero dizer para você nessa tarde que tudo está registrado no livro de Deus. Se está registrado no livro da Bíblia, imagina no livro das obras. Imagina chegar naquele grande dia e Deus abriu o livro da vida e abriu o livro das obras e o seu nome está lá contrário, implicando com quem está fazendo a obra e não ajudando as coisas de Deus. Porque Deus não nos levantou para isso. Deus nos levantou para construir e não para destruir. Deus nos levantou para ajudar quem está lá, ó, igual Neemias estava ali. Neemias, ele estava no luxo do palácio, no conforto do palácio, mas Neemias, ele se levanta porque ele tem amor no seu coração, porque ele sabe que o servo de Deus não pode ficar sentadinho no banco só cantando eu quero trabalhar para o meu Senhor, não. Ele tem que se levantar, porque o Senhor está contando com você nessa terra, e falta poucos dias para a gente chegar em Jerusalém, e se falta poucos dias, daqui a pouco os livros vão ser abertos, e como vai estar o seu nome, aonde vai estar ou ele não vai estar, amém? Nós precisamos nos preocupar, irmãos, porque quando eu fazia essa palavra, o Senhor falava assim para mim, fala para a minha igreja, que se não tiver cartas do rei, se não tiver passaporte do rei, não vai entrar em Jerusalém. Neemias, para chegar até Jerusalém, ele teve gente para ajudar ele, porque o Senhor levanta pessoas para nos ajudar, o Senhor envia anjos para nos ajudar, né, nessa terra, para que nós venhamos chegar até Jerusalém. Mas se não tiver o aval do rei, se não tiver um comunicado real, se não tiver uma carta ali dizendo pode passar e pode entrar em Jerusalém, você não vai entrar, amém? Nós precisamos ter o aval do rei, nós precisamos ter o aval do Rei Jesus, porque nós queremos estar naquele grande dia, na cidade santa, na cidade que o Senhor preparou para nós, amém? Glória a Deus. E quem sabe o que tem na cidade santa? O que tem no céu? O que tem no céu? Lembra nosso primeiro culto? Nosso destino é o céu. Nós aprendemos, lembram? Não lembram? Tem rua de ouro? Tem? Tem mais o que no céu? Se nós vamos morar no céu, nós precisamos saber o que tem no céu, não é mesmo? Tem mais o que no céu? Quem sabe? Glória a Deus. O que mais tem no céu? Tem árvore da vida? Tem rio da vida? Tem? Tem mais o que? Tem Jesus? Tem anjos? Tem? E quem viu isso tudo e escreveu para nós? João, Apocalipse 21 vai dizer para nós que João, ele viu a cidade santa e ele descreveu para nós o que tem na cidade santa. Tem um poema que diz assim, ó: João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir para esse lugar, Jerusalém, Jerusalém.
Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, Jerusalém, morada de Deus. O que mais João viu? João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir para esse lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz, morada de Deus. Amém? Quem quer ir para Jerusalém? Quem quer ir para Jerusalém? Aprenderam o que tem Jerusalém? Jerusalém tem ruas de ouro. A Bíblia diz que há muitas moradas, não é mesmo? Que tem rio da vida, que tem árvore da vida, e que nós estaremos junto com o nosso Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, apenas estaremos junto com o nosso Deus, louvando e adorando junto com os anjos o nome do Senhor, e dizendo que só Ele é santo, 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 santo é o Senhor. E nós precisamos entrar nessa cidade, não é mesmo? Nós precisamos estar firmes com o nosso Deus, nós precisamos estar assim como Neemias, firmes. Amém? E eu separei aqui, ó, alguns tijolinhos. Neemias, ele construiu, Neemias, ele colocou tijolinhos ali em Jerusalém e reconstruiu aqueles muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, eles representam a nossa vida espiritual, porque uma cidade sem muros é uma cidade sem segurança, uma cidade em que o inimigo invade facilmente, faz aquilo que ele quer e destrói tudo. E a nossa cidade, a nossa vida espiritual não pode estar sem muros, não pode, né, estar de qualquer jeito. Então nós precisamos colocar tijolinhos todos os dias para construir esses muros, amém? E a tia separou aqui, ó, alguns tijolinhos que Neemias teve na sua construção. Será que Neemias teve amor na sua construção? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. E eu creio que Neemias, ele amou. Porque se Neemias não amasse ao Senhor e aos irmãos, Neemias não ia querer sair do luxo do palácio para ir lá para o meio do sol quente e reconstruir o muro, não é mesmo? A Bíblia diz assim que Paulo escreveu para nós: ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor, de nada seria. Quem não tem amor não sabe fazer a obra de Deus com sinceridade. Amém? Neemias, ele teve amor ali no seu coração. Neemias, ele jejuou, né? Nós sabemos que algumas coisas só caem no jejum. Neemias, ele orou. Neemias, ele deu ali para nós, né, um belo exemplo de servo. E ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Amém? E é para esse lugar, para a cidade santa, para o céu, para as mansões celestiais que nós queremos estar. Porque a Bíblia diz para nós que nós queremos estar na cidade de luz. Glória a Deus, não é mesmo? A Bíblia diz que a cidade de luz, morada de Deus, não tem mais morte, não tem mais escuridão, não tem nada disso. Tem a luz do Senhor que vai iluminar a cidade, que vai nos iluminar. Amém? Luz não combina com trevas, não é mesmo? Então não vai ter mais trevas lá. Glória a Deus. E eu quero encerrar e dizer para você, nessa tarde, que assim como Deus tinha uma grande obra na vida de Neemias, assim como Deus, ele teve uma grande obra na vida de vários personagens, não é mesmo? Nós podemos lembrar de Moisés. Moisés ali, no meio daquela sarça, Moisés estava ali, ó, cuidando das ovelhas do seu
Jetro, lá no Monte Horebe, nós estamos aprendendo, não é mesmo? Moisés estava ali cuidando das ovelhas de quem? Moisés estava cuidando das ovelhas de quem lá no Monte Horebe? Do seu sogro Jetro. Glória a Deus. E o que ele viu quando ele estava lá? Ele viu? Uma sarça pegando fogo. E o que significa sarça pegar fogo? A glória de Deus. Glória a Deus. Significa bom escola musical, hein? Pois então Moisés viu ali, ó, a sarça pegando fogo, a glória de Deus. Era assim, ó, olha só, Moisés, hoje eu te chamo para uma grande obra. E a sarça pegando fogo representava, olha só quem é que está te chamando. E Moisés fala, mas eu vou falar o quê, Senhor? E você vai dizer, Moisés, que eu sou o que sou, porque eu te chamo hoje, Moisés. Eu te chamo para uma grande obra. E você vai lá para Faraó, e você vai dizer para Faraó assim, Faraó, libera o meu povo por 3 dias para me adorar no deserto. Você vai lá, Moisés, e eu te chamei para você libertar o meu povo do Egito e direcionar eles até Canaã. E quem acredita nessa tarde que o nosso Deus é um Deus que chama, o nosso Deus é um Deus que nos convida, Ele nos chama para uma grande obra. Diga assim comigo nessa tarde, ó, Deus me chamou para uma grande obra. Amém? E o mesmo Deus que chamou Moisés é o mesmo Deus que chamou Josué. Josué ali, ó, que andava junto com Moisés, sucessor de Moisés, estava ali o tempo inteiro vendo tudo que Moisés fazia. E de repente a Bíblia diz para nós que Moisés morreu. E Deus fala com Josué, Josué, é você que eu estou levantando para ser o sucessor de Moisés. E Josué ficou meio assim, né? Afinal de contas, a Bíblia diz para nós que nunca houve profeta como Moisés, que Moisés falava face a face com o Senhor. Mas o Senhor vira para Josué e fala assim, Josué, é você que eu escolhi para continuar dando continuidade para o meu povo, para levar o meu povo até Canaã. Josué, levanta, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te chamei para essa grande obra. Amém? E assim como Deus chamou Josué, Ele também chamou Samuel, aquela criança pequena. O Senhor chama ali Samuel, Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus. Ele chamou Samuel para continuar ali, ó, para cuidar do templo. Deus tinha uma grande obra para aquela criança. Ainda criança, mas Deus já tinha uma grande obra na vida dele. Porque criança também, né? Criança também é chamado para a grande obra. Pequenos consultores de Deus, mas grandes para o Senhor, valiosos para o Senhor, amém? E assim como Deus chamou Samuel, Ele também vai chamar Salomão, Ele também vai chamar Davi. Ele chama Davi lá no meio daquelas ovelhas e fala, né, para Samuel ir lá ungir Davi, rei de Israel. Deus tinha algo grande para Davi. E quando o rei Davi morre, o seu filho Salomão é chamado também para dar continuidade ao templo, né, a obra que Deus tinha na vida de Davi. E o mesmo Deus que chamou esses homens, ele também foi chamar Jonas e vai falar assim, Jonas, é você que eu escolhi, para ir lá em Nínive, e você vai pregar para aquele povo, você vai pregar o arrependimento para aquele povo porque eu te escolhi. Jonas tentou fugir, mas deu certo? Não deu certo, não é mesmo? Porque a Bíblia diz para nós que os planos do Senhor não podem ser frustrados, amém? Glória a Deus. Pode fugir para um lado, pode fugir para o outro, mas Deus vai nos encontrar, amém? E esse mesmo Deus que chamou Jonas, Ele também vai chamar Jeremias. Jeremias ali ainda novo. Deus vai chamar Jeremias para ser profeta. Jeremias ainda é uma criança. E Jeremias vai falar para o Senhor, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. E Deus vira para Jeremias e fala assim, Jeremias, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te chamei, eu te dei por profetas. Não foi para
porque ele vinha de uma família sacerdotal e ele achava talvez que ele iria ser sacerdote, mas Deus vira para ele e fala: eu te chamo hoje para ser profeta. Eu te chamo hoje, Ezequiel, para você profetizar ali para o meu povo, ali na Babilônia, e dizer para eles que o cativeiro vai durar 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Deus chamou Jeremias para profetizar em Jerusalém e chamou Ezequiel para profetizar na Babilônia. Amém? E assim como todos esses homens foram chamados, Jesus também chamou os seus discípulos para uma grande obra. Neemias também foi chamado para uma grande obra. E eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, que você não está aqui em vão, você não veio aqui passar o seu tempo, mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para que você ouça essa palavra, porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida, porque Ele te chamou para uma grande obra, e você não pode parar, e você não pode dizer não, porque o tempo está acabando, e Ele te escolheu, e é Ele que cuida de tudo, porque se Ele te escolheu, Ele vai fazer todo o resto. Amém? Glória a Deus. Quem entende que foi chamado por Deus aqui nessa tarde? Quem quer trabalhar para o Senhor nessa tarde? Trabalhar para o Senhor não é fácil não, irmãos. É Gesem, Sambalate, é Tobias. Tem dias que dá vontade de parar, tem dias que dá vontade de desistir de tudo, é ou não é? É ou não é? As lutas são tantas, os inimigos são tantos, mas que você possa declarar nessa tarde que você está envolvido em uma grande obra e você não vai parar, que você tenha convicção do tamanho do Deus que te chamou para essa obra, que você tenha convicção de onde você quer chegar, porque o nosso alvo é chegar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que nós somos estrangeiros e peregrinos dessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem e a qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento nós vamos ser chamados por Deus e nós queremos estar com o nosso nome no livro da vida, nós queremos estar no céu. Amém? Glória a Deus.